Olá, tudo bem? Eu sou o Cris e esse é mais um Informação. Você conectado com quem transforma e constrói o futuro. Hoje nós estamos aqui com o Walter. Tudo bem, Walter? Como é que você está? Beleza, Cris? Bom? O Walter vai falar com a gente sobre sindicalismo no Brasil, né, Walter? Isso. Né, a gente vai falar um pouco do breve histórico do sindicalismo aí, né? A importância dos sindicatos para a luta dos trabalhadores, para a emancipação dos trabalhadores e também a luta que os sindicatos promovem para melhorar o conjunto da nação. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Walter, recentemente nós tivemos apresentada no Congresso Nacional a reforma trabalhista, que foi aprovada também. Só que essa reforma trabalhista também trouxe muitas mudanças para o sindicalismo. Foi quase uma reforma sindicalista. Como é que você vê essas mudanças e não só o discurso que foi criado, né, e emanado por conta dessa reforma, de dizer que o sindicalismo, de certa forma, atrapalhava as atividades econômicas ou que o sindicalismo era inimigo do trabalhador, né? É um discurso que foi ventilado. Qual é a sua opinião sobre isso? Um discurso que é um discurso raso, vazio, porque os sindicatos datam já do século passado, né? No início, aliás, praticamente 2 séculos atrás, nós já estamos no século XXI. E se vocês olharem a história do sindicalismo mundial, Cris, você vê que ele foi o propulsor de muitas mudanças na vida do trabalhador, né? Falando mais da reforma, é uma reforma nefasta, é uma reforma que regride direitos dos trabalhadores, legisla, assim por assim dizer, a favor apenas do patronato, a favor apenas do grande capital, né? A gente costuma dizer isso, né? A favor do capital, a favor do grande capital. E que ela coloca transformações diretas no sindicalismo, porque ela passa algum dos pontos o negociado valer sobre o legislado. Então, as convenções coletivas, elas passam a perder o valor a partir do momento que um trabalhador individualmente pode negociar as suas condições. E isso, inclusive, gera fragmentação dentro das próprias categorias, né? Uhum. A classe trabalhadora já tem uma fragmentação que é natural, mas com essa reforma, dentro das categorias você vai criando grupos e subgrupos, que é uma coisa muito preocupante para a consolidação de fato da luta do trabalhador para que ele seja emancipado. Se você me permite, traduzindo aqui numa linguagem extremamente simplista, mas é a estratégia do dividir para dominar, né? Então, se os trabalhadores, através do sindicato, podem lutar de forma unitária, unida em defesa dos seus direitos, separados, né? É muito mais fácil e muito mais vantajoso para o patronato obter alguma vantagem indevida, inclusive, na negociação individual com o trabalhador, né? Porque quando você se vê um trabalhador individualmente negociando contra uma grande empresa, uma grande corporação, é muito mais difícil. Com certeza. Teve alguma vitória. Com certeza, é exatamente isso, né? Mesmo é ótimo que a gente pode falar aqui de uma forma mais simples, que é a mesma coisa você tentar quebrar um palito de fósforo e tentar quebrar a caixa inteira de uma vez, né? Quebrar um palito individualmente é muito mais fácil, né? Fica mais fácil você colocar na berlinda, né, um trabalhador individual do que toda uma categoria no seu conjunto. Fantástico. Agora, apesar dessas dificuldades e dessas, vamos dizer, armações institucionais que estão sendo direcionadas para o sindicalismo, o próprio sindicalismo também tem que se reinventar, né? A nossa sociedade mudou, o trabalhador, na minha opinião, né? Não sei se é a sua, mas o perfil do trabalhador também se transformou ao longo do tempo e hoje os sindicatos precisam também se atualizar, né? Porque senão vão ficar distantes dos trabalhadores. Foi bom você ter tocado nesse ponto. Eu faço parte do grupo de formadores do Centro Nacional de Estudos Sindicais, né, e do Trabalho. E uma das vertentes de estudo nossa inclusive, as modificações da classe trabalhadora e quais são os impactos que ela traz para o próprio sindicalismo, né? A classe trabalhadora não é mais a classe trabalhadora da década de 80. É uma outra classe trabalhadora, um novo perfil de trabalhador que precisa ser estudado para que você tenha táticas, métodos para alcançar a estratégia maior, né, que é a própria emancipação da classe trabalhadora, do proletariado. Agora, por exemplo, você tem hoje uma sociedade que tem os motoristas de Uber.
né? São trabalhadores, não são patrões, né? Correto? São trabalhadores, mas prestam um serviço que se confunde com a informalidade, é uma nova categoria. Como é que o sindicalismo vai se adaptar e se interessa, inclusive, organizar esses setores, essas categorias que estão surgindo, que são uma novidade e que também têm direitos a serem conquistados, né? Lutas a serem travadas em benefício deles. Como é que faz isso, né? Então, isso é exatamente isso, esse ponto, né? Como isso faz parte da indústria 4.0, né? A dita quarta revolução industrial está acontecendo, né? Que é baseada praticamente em você não ter ativos, você não ter plantas muito grandes, você ter mais grupos não individuais, né? Porque é um grupo, mas grupos pequenos de trabalhadores e cada um correndo ali pelo seu lado. É como se você coloca a pejotização, as MEIs, né? Que são trabalhadores. São trabalhadores porque eles levantam cedo e vão até tarde trabalhando, só que são praticamente donos do próprio negócio. Então, é uma contradição interna ainda para o sindicalismo, mas também ela faz parte dessa nova classe trabalhadora que vem surgindo com as modernizações do próprio capital. O capital se moderniza, as relações de trabalho também, elas dentro dessa modernização do capital, não estou aqui defendendo essa modernização, mas o capital atualiza suas formas de opressão, então nós também temos que atualizar as nossas formas de combate, as nossas formas de representação, de ganhar o trabalhador para que ele se entenda como parte de uma classe como um todo, não apenas como um trabalhador individual de empresa A, B ou C ou da sua própria empresa. E aí, se você me permite, eu não sou entrevistado aqui, né? Mas manifestar uma opinião, é muito louco isso que está acontecendo. Por exemplo, grandes empresas têm o tal do home office. Então eles pegam um funcionário e falam para o funcionário trabalhar de casa. É uma grande sacada isso aí, porque primeiro você transfere custos para casa do trabalhador, o que é extremamente vantajoso. Então, alimentação, conta de luz, internet e tal, então você desloca para ele. Você, de maneira muito malandra, expande a carga horária daquele trabalhador, porque daí ele trabalha o dia inteiro em casa, né? Não tem horário. Então, a partir do momento que ele foi acionado, ele vai ter que responder. E também tem a questão de diminuir a capacidade de organização desses trabalhadores, porque não tendo contato visual, pessoal, com os outros demais da sua categoria, como é que você organiza uma greve, por exemplo? Uma reivindicação salarial? Fica difícil, né? Não é justamente por isso que a gente... Não sei se eu tô certo. Não, sim, porque você passa a ter hora extra não paga, você passa a ter o não contato de um trabalhador com outro trabalhador que desempenha a mesma função. Então você cada vez mais divisiona o trabalho de forma que o trabalhador não se sinta parte do todo. E quando ele não se sente parte do todo, ele acha que um problema é único e exclusivamente dele. Né? Então você individualiza o trabalho que no final é coletivo. Por exemplo, para essa gravação acontecer, né, existem inúmeras coisas. Existe a produção, existe o pessoal das câmeras, existe o apresentador, existe o entrevistado, mas de uma ótica individual, se a pessoa se individualiza o trabalho, como ele é coletivo, individualizando ele, você quebra essa corrente, essa cadeia que é o trabalho final, né? Que é um coletivo todo para que saia um resultado no final, um produto, um serviço, enfim. O trabalho é sempre coletivo. Walter, é lógico que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre esse assunto, mas a gente vai tendo que caminhar para o fim da nossa entrevista. Mas antes de terminar, eu gostaria de trocar uma ideia contigo a respeito do movimento sindical na educação, porque o debate da educação tem sido muito atual. E na minha perspectiva, na minha impressão, né, eu queria consultar a sua opinião sobre isso, há uma ação coordenada que visa justamente terceirizar o trabalho dos profissionais da educação, os professores. Então eles querem que o professor deixe de ser sindicalizado, concursado,
por dentro da máquina pública e se torne mais ou menos, grosseiramente falando, uma MEI. Então você contrata professores, terceiriza esta função. Como é que você vê isso? Porque isso é um atentado grave, não só aos trabalhadores, mas à educação, na minha opinião. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Até recentemente, só rapidamente contar. Tivemos a propaganda da Anhanguera recentemente, que já foi tirada do ar, inclusive, porque ela causou enorme coisa. Dizia assim, faça aqui e aumente a sua renda como professor. Ou seja, o professor acaba faz um bico de professor aqui para você. Mas o professor, né, ele é um formador de opinião, ele é um transmissor de conhecimento que precisa de ter tranquilidade para poder exercer a sua função social. Né? É uma função social, justamente. E esse é o grande problema dessas terceirizações, da privatização do ensino como um todo, né, em todas as suas esferas, desde o ensino fundamental até o ensino superior, é que você reduz cada vez mais o quadro, né, pensante, o quadro crítico de professores. Né? Afinal de contas, todo mundo acaba ficando na massa de reserva aí do capitalismo. Então, caso ele não se adapta, ele é demitido, assim como qualquer empresa privada. Então é a privatização dessa categoria. Bom, a gente vai caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta para você, Walter. Quais são os panoramas, né, as principais batalhas que o sindicalismo brasileiro tem pela frente? Porque é a perspectiva que a gente precisa colher aqui de luta mesmo desse movimento social, né, que é tão importante, tão fundamental para as conquistas atuais, já foi para conquistas passadas e será para as conquistas futuras, mas onde se travam as principais lutas do movimento sindical hoje? Não, hoje, principalmente, a luta do movimento sindical é a derrubada do golpe que nós vivemos institucional no nosso país. O golpe que nós tivemos, ele afeta não só o sindicalismo, mas como todo o conjunto da sociedade. E no decorrer disso, né, a questão das relações trabalhistas. Né, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, a reforma que já foi aprovada, que é a terceirização. Então, acho que essas são as 4 grandes bandeiras hoje que o sindicalismo deve adotar para a sua jornada de lutas aí. Tá certo. Obrigado, viu, Walter? Obrigado você, Cris. O espaço continua aberto para que você volte outras vezes para falar sobre este importante tema que é o cotidiano do trabalhador e não só, as lutas, né, dos trabalhadores na sociedade atual. Eu quero agradecer, sobretudo, a você que acompanhou a informação até agora. Para saber mais sobre o nosso programa, acesse a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/informaçãotv. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!